Vamos lá, decepcionado. Olha só o que aconteceu, né? Ele que foi muito para as redes sociais, idolatrava o ex-presidente, agora chamou o ex-presidente Bolsonaro de covarde. Roda aí a fala do Roberto Justus. Eu sempre falo, quem entregou o Brasil para a direita e para Bolsonaro foi a Lula e o PT, com tudo que eles fizeram no passado. Quem devolveu o Brasil para o Lula e para o PT foi o Bolsonaro, com as bobagens que ele fez, e ele disse e não precisava ter feito isso. Estava ganho, se eu só olhasse, não tivesse feito, tivesse administrado melhor, eu tive chance de falar isso para ele já pessoalmente, tivesse não batido tanto. Tá bom, bateu no início, precisava quebrar a espinha dorsal de um problema, país endêmico que nós tínhamos de corrupção, de tudo, já foi. Agora tem que ser presidente de todos os brasileiros. A gente não pode torcer contra o país, gente. Já temos que entender que foi vencida a eleição, acabou. Tem que virar a página. Outra coisa que me decepciona, o presidente da República, se eu fosse ele, eu teria chamado Rede Nacional de Televisão, que ele era presidente ainda, dizer, acabou a eleição, para baixar os ânimos, né? Gente, perdemos a eleição, estou triste que a esquerda voltou pro país, fiquei muito decepcionado, tô arrasado, vou tirar um mês de férias, mas preparem-se para a maior oposição democrática que esse país já viu. Eu vou fazer uma oposição e não vou deixar destruírem o meu país. Então, se vocês estão comigo, nós vamos fazer oposição democrática, legal, sem baderna, sem bagunça, sem quebradeira, sem nada disso. Isso não resolve nada. Isso só destrói o país. Nós vamos ser uma oposição muito bem elaborada e muito bem feita. Ele tinha 58 milhões de votos para ser uma grande oposição. O que fizeram? Tudo errado. Saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, saiu, não voltou até agora, não falou com ninguém, ficou um silêncio constrangedor durante um período. Quando falou, foi uma decepção. Ricardo Frota, seu comentário sobre o bolsonarista, o ex-bolsonarista Roberto Justus. O Bolsonaro, eu já fiz críticas, aliás, acho que uma grande vantagem de quem é da direita é que não tem político de estimação. Eu fiz muitas críticas, Paulo Cavalcante também fez muitas críticas. Não, a gente não defende 100%, não. Se errar, a gente vai lá e vai criticar. Se acertar, a gente elogia. E pronto. Agora, esse Justus, ele falou uma coisa muito coerente. Em nenhum momento ele tocou no assunto da governabilidade. Não. O que ele questionou aí foi a fala do Bolsonaro. E, de fato, que fez Bolsonaro perder, a grande maioria, aliás, eu tenho plena convicção disso, foi algumas falas em momentos indevidos. Só isso. Não se trata da governabilidade, da gestão, dos ministros. Pelo contrário, se for comparar os números que Bolsonaro deixou com os seus antecessores, pode ter certeza que está muito acima. Hoje, a Rede Globo, o jornal Hoje teve que dar uma notícia. Olha que difícil que é a Rede Globo ter que falar isso. Falou, olha, a taxa de desemprego no país em 2022 foi a menor desde 2015. Ou seja, Bolsonaro, na gestão do Bolsonaro, ele conseguiu reduzir bastante o desemprego no país. É difícil a Rede Globo ter que dar esses dados, ter que dar essas notícias boas, né, que favorecem o Bolsonaro. Então não é só isso. Bolsonaro foi o único presidente da República, o único que reduziu impostos. Todos os demais aumentaram. Bolsonaro reduziu e isentou impostos federais, como o PIS, COFINS, dos combustíveis, do etanol, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Muita gente não sabe disso, mas ele fez isso. E o PT, o que está fazendo agora? Vai voltar. Eles já falaram agora, né, já saiu a matéria, que vai voltar 75% desses impostos. Né? Vai reduzir, na prática, 25%. Então você que achou que o Lula deu um aumento, nossa, que maravilha, deu R$18 de salário mínimo. Se você for abastecer o seu carro, se você gastar apenas um tanque por mês, você já vai estar pagando aí mais de R$48. Isso num carro comum aí de 55 litros. Então, o que ele deu aí de R$18, tu não vai conseguir nem pagar o combustível que ele está aumentando agora. Então, esse é o desgoverno. Vocês vão ver as consequências daqui para frente. Isso é só o começo. Isso é só o começo. O que ele está fazendo é só o início do caos que vai surgir no nosso país. Samuel, salve esse. Olha,
Primeiro, Ricardo, que quem ganha um salário mínimo não tanqueia carro. Porque eu acho que é humanamente impossível que a pessoa que ganhe R$ 1.200 consiga ter um carro com 55 litros de gasolina, tanquear uma vez. Então, isso aí, esse discurso aí está muito frágil. E se for para a gente abordar isso aí, eu vou falar porque isso é uma coisa que a minha família sentiu na pele, viu? A roupa do boi chegou a custar R$315. Hoje ela custa R$200. O arame, onde muito picareta empresário aqui na nossa cidade estava guardando, né, para vender a R$1.100, hoje já custa R$650. Quem quiser comprar 600, viu, pode ir ali na Casa de Carne Império, em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Amazonas, o meu sogro está vendendo a R$600. E essa galera tá louca, porque o preço da carne diminuiu, o consumo das pessoas, os dados apresentados das oficiais do IPE apontam que as pessoas mais vulneráveis, classe média baixa e tal. E você que é classe média, como o Ricardo, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não tenha medo da política socialista, não. Você, classe média, viu, Ricardo? Está mais próximo de ser pobre do que se tornar um multimilionário. Agora, quanto à fala do Roberto Justus, ele é um camarada que quer se lançar na política. Se não se acangue, vocês vão me dizer no futuro. É um camarada que é antipático, assim, para estar na televisão, já tentou ir para o aprendiz, não, foi um fracasso, perdeu dinheiro. A Colgate, o grupo PNG tem a maior raiva dele, porque investiram muito no reality show dele. Ele chegava mais lá para humilhar e não ensinou ninguém a fazer nada. Depois foi apresentar na Fazenda, os indicadores da Fazenda, a Fiat cortou o patrocínio do programa. Aí ele aproveita esse espaço, porque ele é investidor financeiro e está tendo prejuízo, e faz uma crítica corajosa, viu? Tem que ter coragem de fazer essa ponderação que ele fez, dizer que o Bolsonaro foi covarde. O Ricardo Frota, como ele tem pretensão política de disputar as eleições futuras, ele utiliza o que na língua portuguesa a gente chama de eufemismo, né? Ele tenta suavizar a crítica ao Bolsonaro. Ele tem que falar, o Bolsonaro é covarde, Bolsonaro é pilantra. Cadê tu, Bolsonaro, seu vagabundo? Que não vem abandonar os patriotas. Porque se ele defendesse mesmo os patriotas, ele tinha pelo menos visitado o William do Tempo, que é no centro de correção da Polícia Militar do Estado de Rondônia. E até agora não fez. Então, é um politiqueiro, mas a fala dele é legal, viu? Coerente, gostei da coragem dele, porque todo mundo que se voltou contra o Bolsonaro caiu, viu? Wilson Witzel, João Dória, todos. Joyce Herman, Alexandre Frota caíram. Esse aí não vai cair porque ele tem dinheiro. Muito bem, seguimos agora a vez do Paulo Cavalcante. Antes eu quero fazer justiça aqui, ó, as crianças que estão com a Fernanda na foto ali, é o João Ricardo Gonçalves, o garoto maior, né? E o bebezinho é o Antônio José, tá bom? O Antônio José que está no colo da Fernandinha ali, que nos acompanha, é a nossa espectadora assídua. Meu ilustre Paulo Cavalcante, o seu comentário sobre esse tema. Roberto Justus é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, um cara que teve... não sei quantos anos ele foi o primeiro na questão de marketing, né? Nas empresas de marketing dele, muitos anos na época que se ganhava milhões com isso, né? Migrou para a televisão, fez o Aprendiz, pelo menos na primeira e na segunda temporada, foi uma audiência expressiva, depois acabou caindo para o Dória, depois voltou para ele novamente e não foi tão bem sucedido assim. O problema do Roberto Justus, eu concordo até com o Samuel nessa fala dele, com certeza está querendo se promover de alguma forma, veio de uma situação difícil, né? Falou esses dias, essa fala dele foi no Pânico, né? Ele deu uma entrevista boa no Pânico, acho que foi ontem, né? Se não me engano. E o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro tem os seus erros, como qualquer pessoa tem. Teve sim, né? Perdeu em alguns momentos para ele mesmo, né? Claro que foi uma pressão muito grande, foi. Ninguém deu trégua, não deu um minuto de trégua. Ele não teve um minuto de trégua nem antes da posse dele, né? Para você ter uma ideia, não se fala, a cada 3 reportagens a Globo fala alguma coisa má do Bolsonaro e outras redes também, né? E o Bolsonaro nem aqui no Brasil não é mais presidente, está caladinho durante tempão lá, mas infelizmente é assim que a coisa procede. Claro que o Bolsonaro poderia ter tomado muitas atitudes, eu esperava disso, outras pessoas esperavam. Nós temos que entender o seguinte: como é que você vai para uma televisão comentar, perdi a eleição, no segundo dia, sendo que já estava tendo um monte de gente falando um monte de coisa, né, mostrando que tem o algoritmo, que pesquisou, que não sei o que e tal. É bem complicado. A gente não sabe o que estava vendo. Nós esperávamos, claro, uma posição diferente, com certeza, né?
Mas não foi essa a posição do Bolsonaro, né? Talvez, como o Justo mesmo disse, se fosse eu, claro, jamais vou me colocar no lugar, porque não tenho nenhuma aspiração para isso, mas talvez eu teria me chamado, não teria me colocado em tanta briga, teria sido um pouquinho mais politicamente correto e teria chamado o pessoal e falado, né? Tentado acalmar os ânimos. Mas não foi assim que aconteceu, né? Ele não tem culpa dessas coisas, eu acho que cada um se promoveu de uma forma, há uma cisão muito grande, quem não está respeitando isso é o governo atual, que fica aí instigando a briga, instigando a raiva, instigando esse ódio do bem. Você vê pelos comentários que a gente ouve aqui, né, de gente instigando o ódio mesmo, né? Falavam tanto na bondade, falavam tanto no perdão, falavam tanto em coisas, e não adianta ficar falando, nós ganhamos com milhões. Não ganhou com 1 milhão, foi menos de 1% de diferença. Existe metade do povo brasileiro que não quis o Lula, poxa. Foi 1,8. Você está entendendo? Metade do povo brasileiro não quis o Lula. É muito pouca diferença. Se ganhou, se está certo ou não, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a muita coisa, mas tudo bem. É o presidente, eu respeito, quero que dê bem, quero que o Brasil vá para frente, mas do jeito que eu estou vendo as coisas, infelizmente, parece que não. Ramon, sua vez. Gostei que o Ricardo lembrou, ele disse que o desemprego, em 2022, conseguiu chegar aos patamares de 2015. Ou seja, depois de 4 anos ele conseguiu chegar no governo da Dilma. É isso. Assim, o governo Bolsonaro chegou aonde o PT chegou há 4 anos antes. Exatamente. Para chegar no Lula é passar mais 20 anos para chegar no desemprego da época do presidente Lula. Você esqueceu da pandemia, né? Exatamente isso. Você esqueceu da pandemia, da crise mundial. Esqueceu da pandemia. Que é isso? Eu interrompi vocês falando. Eu interrompi vocês falando. Não, mas fala, interrompi vocês falando. Interrompi. Tá certo. Eu ouço aqui disciplinadamente os absurdos que vocês dizem, né? Mas ele comemorou que o Bolsonaro, no último ano de mandato, conseguiu alcançar uma marca que o PT tinha em 2015. Ponto. O Ricardo Justus, olha, o Roberto Justus é mais um na extrema-direita buscando o espólio do Bolsonaro. Você tem o Mourão buscando espólio, você tem a própria mulher do Bolsonaro buscando um pedaço desse espólio, né? Essa decepção que foi colocada, eu já ouvi de bolsonaristas aqui em Porto Velho, né? A pessoa me perguntou, eu não votei nele, apoiei, mas não votaria, porque eu acho que ele foi covarde nessa atitude, não chamou, deixou o pessoal, incentivou as pessoas a irem para o quartel primeiro, questionar a eleição, porque ele passou 4 anos tentando destruir a justiça eleitoral, né, querendo tirar a credibilidade da justiça eleitoral, dizer que o sistema era fraudável, tanto que o Paulo está aqui, volta a repetir assim, insinuar essa bobagem, que ele não sabe se foi ou não foi, mas é uma bobagem, porque o sistema ele é absolutamente fidedigno, é um sistema que funciona e tem a credibilidade. Né? Tem que ser muita minhoca na cabeça para dizer, o Lula foi eleito, mas não sei. Né? Então, assim, o que está colocado aí é isso. Ele incentivou o descrédito da justiça eleitoral, da justiça como um todo, e perdeu no voto, apesar de ter despejado 300 bilhões na economia na véspera da eleição. E isso gerou uma frustração muito grande nos seus apoiadores. Há uma tentativa, né, na base do bolsonarismo aí, das pessoas que seguiram ali para fazer disputa com ele. Outro dia ele xingou a Carla Zambelli, que foi a 3ª deputada mais votada em São Paulo, que é da base dele. Então essa base está disputando seus espaços. E nessa briga de Bolsonaro com Justo, com Mourão, com Carla Zambelli, com Zema, enfim, eu torço pela briga.